Tudo bem, sexto ano? Vamos dar início à nossa correção. Correção essa que faremos da página 183, do módulo 4, que está trabalhando a questão do surgimento do ser humano na Terra, né? E vamos trabalhar, portanto, vamos corrigir a página 183, as questões A e B. Vou fazer a leitura e depois eu faço as devidas colocações pertinentes à nossa correção. Ele diz o seguinte, na questão 1, da atividade 2, da página 183, sobre a capacidade de controlar e produzir fogo, o historiador Yuval Noah Harari escreveu: já há 800 mil anos, algumas espécies humanas faziam uso esporádico do fogo. Por volta de 200 mil anos atrás, os antepassados do Homo sapiens usavam fogo diariamente. Os humanos agora tinham uma fonte confiável de luz e de calor e uma arma letal contra os leões à espreita. Alimentos que os humanos não conseguiam digerir em sua forma natural, como trigo, arroz e batata, se tornaram itens essenciais da nossa dieta graças ao cozimento. Cozinhar matava germes e parasitas que infestavam os alimentos. Também passou a ser muito mais fácil para os humanos mastigar e digerir seus alimentos favoritos, como frutas, nozes, insetos e carniça, ser cozidos. Com base no texto e na observação da ilustração acima nesta página, identifique possibilidades de uso do fogo pelos nossos antepassados. Então, o fogo, ele é tratado como algo que revolucionou a própria manutenção da vida, a própria sobrevivência desses grupos. Porque, além de possibilitar uma alimentação mais nutritiva, e foi o que o texto falou lá, em relação a matar germes e bactérias que ficavam, portanto, nos alimentos, tem uma questão de que o fogo, ele também era usado para garantir segurança, haja vista que ele afastava animais que, porventura, poderiam atacar esses grupos no anoitecer ou quando esses grupos estivessem dormindo. Então, o fogo, ele é tratado como algo revolucionário, porque é o que está ali, ó. O fogo possibilitou aquecer, então eu tenho já uma questão relacionada à sobrevivência por conta do frio. Ele aquece, principalmente em baixas temperaturas, e não podemos esquecer que nós estamos falando de povos nômades que migravam e que eles eram expostos a situações climáticas e biológicas a todo instante. E o fogo também protegia, porque foi o que eu falei anteriormente, né? O fogo ele espantava determinados animais que poderiam atacar à noite. Ele iluminava em momentos que você precisava buscar um abrigo, que os grupos precisavam buscar um abrigo também, então o fogo, ele ajudava nesse sentido, sem contar o ganho relacionado à alimentação, né? Porque com o cozimento do alimento, o alimento ele fica mais fácil para ser consumido, então eu tenho uma qualidade de vida no alimentar e eu tenho essa questão positiva no meu biológico. E aí, o que isso vai resultar? A expectativa, nós sabemos que a expectativa de vida dos grupos nômades não era muito alta, dado a tamanha exposição. Porém, a partir do momento desta qualidade no se alimentar e nas prerrogativas, ou seja, nas vantagens que o fogo ele trouxe para esses grupos, né? Então eu tenho um aumento, sim, ainda que não um grande aumento, mas isso, consequentemente, no pós, né, que a gente trata da Revolução do Fogo, as pessoas, os grupos nômades começam a viver, pegando como expectativa de vida, já começa a viver mais do que grupos que
viveram antes do descobrimento do fogo. E a letra B, que ele fala assim: como o uso do fogo pode alterar a relação dos humanos com a alimentação. Naquela época, os grupos nômades, eles viviam da caça e viviam de coletar frutos. É claro que a caça, o investimento da caça era maior. Por quê? Porque a caça, além de eu tirar a minha alimentação, tinha um outro elemento que era fundamental para a sobrevivência dos grupos nômades. Eu estou falando da pele dos animais, porque a pele ela vai servir de vestuário desses grupos, bem como a pele também vai servir para épocas de intenso frio. E aí, obviamente, só com peles de animais de porte, que tinha uma pelagem muito grande, que esses grupos humanos, portanto, em grupos, eles atacavam. Nunca atacavam sozinhos, porque a desvantagem acaba até sendo maior. Então, os alimentos, antes da utilização do fogo, eles eram consumidos em estado natural. Tudo em estado natural. Em outras palavras, a carne ela era consumida crua. E, e aí, biologicamente, não é saudável. Claro que eles estavam adaptados àquela situação e eles viviam, já estavam acostumados com esta prática. Mas ela poderia estar contaminada e poderia levar algumas doenças àquela pessoa e, obviamente, ao grupo que ela pertencia. Então, com o fogo, além dos benefícios já citados na questão A, o fogo ele vai trazer uma qualidade, ele vai trazer para a alimentação, será um ganho gigantesco para os seres humanos. Há estudos que falam que como o maxilar, né, o maxilar dos grupos humanos começam a diminuir dentro de uma questão de evolução, exatamente porque não era mais necessário toda aquela força ter um maxilar grande para poder triturar, para poder mastigar alimentos no estado cru. Então, o fogo ele também passa a ser benéfico nesse sentido, ao ponto de, dentro desse processo evolutivo, alguns historiadores, portanto, alguns antropólogos falam que dessa evolução científica de como e quando surge os seres humanos, o fogo teve sim a sua contribuição no quesito evolutivo dos grupos humanos. Tudo bem, gente? Quero agradecer e até a nossa próxima correção.